Lucas capítulo 24, versículo 44. Jesus da glória. 11:25. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse, diga assim, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés. Você está aqui, irmão? Na lei de Moisés, nos profetas e nos... Glória a Deus. Amém. Coloque a mão no seu coração. Pai, nos sujeitamos a Ti essa manhã, Pai. Nos sujeitamos ao Seu Espírito. Nos prostramos diante de Sua presença e recebemos a Sua palavra com ações de graça. Como Teu Filho falou, o Senhor não está aqui, o Senhor nunca esteve aqui para nos acusar, para nos condenar, Senhor. Mas o Senhor é o nosso Pai e o Senhor está nos treinando. O Senhor é o nosso agricultor e o Senhor está aparando galhos em nós que não estão frutificando, Senhor. O Senhor está corrigindo a nossa maneira de ver. O Senhor está adequando e ajustando a nosso modo de viver. E nos submetemos a Ti, Senhor, ao Espírito de Yeshua, ao Espírito da profecia. Em nome de Jesus. Venha, Senhor. Comunique no nosso espírito verdades eternas. Construa em nós a Sua casa. Nos edifique aqui essa manhã, Senhor. Libera, Deus, os irmãos que se movem em profecia. Libera os pastores, os profetas, os mestres, os evangelistas e os apóstolos desse lugar. Que na justa cooperação possamos, Senhor Deus, edificar a Sua igreja por meio do Teu Espírito, através do vínculo da paz e na preservação da unidade, até que cheguemos todos a uma só estatura, a plenitude de Cristo, varão perfeito. Em nome de Jesus, Pai. Que os céus desse lugar estejam, Senhor Deus, submetidos a Ti. Declaramos e liberamos nos céus de fortaleza sobre esse lugar o Teu governo, a ação do Teu Espírito, e que nada possa intervir, interceptar, Deus, todas as demandas e diretivas do Senhor essa manhã para nós, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu falar algo para você, meu irmão. Nada, absolutamente nada que Jesus fez ou viveu foi aleatório. Nada que Jesus fez, falou, viveu, nenhum lugar para onde Ele foi, nenhuma movimentação de Jesus era aleatória. Todas elas eram para que se cumprisse o que estava escrito nas Escrituras. Todo o trabalho de Jesus era olhar e ver o que o Pai estava fazendo, ouvir o que Ele estava falando e ajustar a sua vida para viver a realidade que o Pai estava construindo para aqueles dias, que havia sido profetizada há anos e anos atrás. Isso é ser profético. Ser profético não é abrir e estender a mão e dizer assim te diz o Senhor. Ser profético é ver o que o Pai está fazendo, ouvir o que Ele está falando e ajustar a sua vida a tudo que Ele está liberando, para que o que Ele está falando e o que Ele está fazendo faça parte da sua vida. É se adequar ao que o Pai está fazendo. João viveu essa realidade. João sabia que havia uma palavra repousada nos céus, que um dia um homem iria à margem do Jordão e daquele lugar ele adotaria um estilo de vida, se alimentando de mel e gafanhoto, vestindo vestes de camelo, se movimentando sobre uma palavra, a voz que viria do deserto. Sabe o que João fez? Entendeu que no dia do seu nascimento era o tempo daquela palavra se cumprir. E sabe o que ele fez? Ele se ajustou àquela realidade. Por 18 anos ele se ajustou junto aos essênios, nas cavernas de Qumran, para por 6 meses viver a realidade profetizada por Isaías. Isso é ser profético. As Escrituras dizem que 365
365 profecias foram cumpridas na vida de Jesus. Será, meu irmão? Será que nós não precisamos essa manhã parar um pouco, Luan, e dizer: Deus, quais são as palavras que estão pairando? Senhor, eu quero ver você, e eu quero descobrir quais são as palavras que estão pairando sobre a minha geração, porque eu quero me ajustar a essa realidade e ser um homem de presságio, ser um homem de cumprimento de palavra. Foi isso que Jesus fez. 365 profecias cumpridas na vida de um homem. E não se assuste, 25 profecias se cumpriram nas 24 horas que antecederam a cruz. Mais de uma profecia por hora. Será que esse cara estava ajustado e alinhado com o seu tempo? É sobre isso que eu quero falar essa manhã. Quantas palavras, irmãos, quantas profecias foram depositadas no Espírito, nas regiões celestiais, que precisam ser acessadas pela nossa geração, mas que não temos conhecimento, ou que talvez que se temos, não ajustamos a nossa vida a essa palavra. Quantas palavras nós temos? Quem aqui tem uma palavra do Senhor, irmão? Eu tenho a palavra do Senhor. Quem aqui já ouviu o Senhor falar algo a seu respeito? Mas quantos de nós estamos empenhando e gastando a nossa vida para se ajustar ao que Ele falou? Porque esse é o desafio. E se tem uma coisa, irmão, que eu quero falar para você, é que nós estamos vivendo dias de cumprimento de palavra. Para mim nunca foi tão claro quando as Escrituras dizem: quem é santo, se santifique, porque quem é imundo, vai ficar mais imundo. Eu não sei, irmão, se só eu estou percebendo isso, mas está deslavada a coisa. Não tem mais barreira, não tem mais pudor, não tem mais receio, não tem mais vergonha. Verdadeiramente os imundos, os sujos, estão encarnando a palavra de se sujarem mais. E quanto a isso, eu não tenho problema, porque deixa eu dizer uma coisa para você, pastor: o mundo vai piorar, e não há nada que você possa fazer em respeito a isso. Eu vou lançar alguém da minha igreja para ser presidente do país, porque aí as coisas vão melhorar. Não vão piorar. Está escrito que vai ficar pior, para depois ficar melhor. Mas antes de melhorar, deixa eu te dizer, vai piorar, meu amado. E eu não tenho problema entre os sujos se sujar mais. Na verdade, eu olho e encarno e entendo quando Jesus fala que os filhos das trevas são mais prudentes, porque eles olham o tempo, discernem o tempo, compreendem o modo e se ajustam à realidade. A minha preocupação é em relação aos santos, que não estão discernindo o tempo, não estão compreendendo o modo e não estão ajustando a sua vida a se santificarem. Porque se há uma palavra pairando sobre os sujos, que eles irão se sujar mais, e isso está sendo realidade, é porque há uma palavra sobre nós também. Irmão, se os sujos estão se sujando, é porque há uma palavra verdadeira sobre nós. Tudo está propício para nós nos santificarmos mais. Há um favor de Deus liberado sobre a nação brasileira e sobre as nações. Há um desejo dos céus em ser derramado sobre a nação brasileira. Mas a minha pergunta essa manhã é o quanto que estamos nos ajustando a essa realidade, o quanto que nossa vida está se posicionando nesse anseio do céu em ser derramado. Porque para ele ser derramado, ainda que ele deseje muito, precisa haver uma ativação na terra chamada fome. Porque nos últimos dias derramarei, por causa de uma fome do meu espírito. Mas o que é que está havendo que nos falta fome? Sentei de manhã com o pastor Alberdan ali, e eu comendo ali, ele disse: pastor, e o jejum? E nós brincamos a respeito do jejum. Mas de verdade, cara, nos falta fome. Não porque não tenha desejo de comer dele,
Mas muitas vezes o que nos impede de ter uma boa refeição é antes da refeição estar beliscando um monte de coisa. Pega uma recheada, pega um pacote de biscoito, come uma maçã, um copo de leite, uma lata de Coca-Cola. Chega a hora do almoço, tua esposa fez aquela lasanha, você olha e diz: ah, não está com a cara boa, estou muito legal. E estamos beliscando os pratos do mundo. Um golinho aqui, uma garfada acolá, uma negociação ali, um acolhimento acolá. E quando percebe, irmãos, não temos apetite. E eu tenho uma heresia particular. Sabe por que Eva comeu do fruto? Porque ela estava com fome. Agora, para minha fome, Deus colocou toda sorte de árvores do jardim. E se eu tivesse me sujeitado a comer de toda sorte de árvores do jardim, aquele fruto jamais teria chamado a minha atenção. Você está aqui, irmão? Amém? Então vem comigo um pouco atrás, em Lucas capítulo 22, porque eu quero falar sobre isso, dias de cumprimento. Tem uma oração de Jesus, irmão, que me incomoda, pastor Isaú. Se eu pudesse, eu tiraria essa oração de Jesus das Escrituras. Se eu pudesse, eu nunca teria lido ela. Mas desde o dia que eu li essa oração de Jesus, essa oração de Jesus tem me matado. Tem acabado com a minha razão, com a minha opinião, com o meu orgulho, com a minha vontade. Quando ele, em João, ele ora para que sejamos um. 2017 anos atrás, essa oração paira no Espírito, esperando uma geração que acesse e encarne essa palavra. Quantas profecias foram liberadas e estão esperando para que se cumpra uma geração que discirna o tempo e o modo e ajuste a sua vida, Felipe. Irmãos, quantos de nós estamos esperando, com expectativa, viver o avivamento prometido, liberado? Quem já ouviu falar desses depósitos de oração e de palavras no Espírito, de um avivamento sobre a nação brasileira? Eu também. Mas quantos de nós estamos investindo a nossa vida para que isso se torne uma realidade? Eu estou, irmão, muito incomodado comigo de uns dias para cá. Ontem à noite eu fui confrontado pelo meu filho de 9 anos de idade. Nós vamos entender aqui no decorrer da palavra, eu vou falar sobre isso. Só para você entender como o Senhor está nos pressionando. E se você estiver atento, você vai ver os sinalizadores dele colocando no teu caminho placa dizendo: volta, reduz a velocidade, faz o retorno, fica na direita, não ultrapassa pela direita, posto de gasolina à frente. Lucas capítulo 22, versículo 14 diz assim, diga assim: chegada a hora. Olha para mim, amado. Uma hora, diga assim, uma hora, a hora chega. E o que vai determinar se será grande ou terrível será a maneira como nós estamos posicionados. Quer que eu te dê uma boa notícia essa manhã? Uma maravilhosa notícia? Deus está aqui. Agora quer que eu te dê uma notícia terrível? Deus está aqui. Porque a Bíblia diz que Ele é grande e terrível. Pastor, e como vai ser quando eu encontrá-lo? Depende de como você está posicionado. Quantos de nós, irmãos, temos ouvido a respeito de que Jesus vai voltar?
Quem é crente aqui sabe essa palavra, não sabe? Jesus vai voltar, não vai? Aleluia! Mas a minha pergunta, nossa vida está ajustada para essa realidade? Ou seremos pegos de surpresa? Ontem eu falei algo sobre a presença de Deus. Porque quando Jesus faz algumas perguntas na Bíblia, eu tenho uma impressão de que Ele está perguntando para nos mostrar que a gente não sabe a resposta. Porque tem uma hora que Ele olha e diz assim: Luan, não sabeis vós que o Espírito do Senhor habita em vós? Não sabeis vós que vós sois casas do Espírito? E aí Ele faz essa pergunta, e a impressão que eu tenho é que Ele quer me provar que eu não sei. Acho que sei, mas na verdade não sei. Porque se eu soubesse que verdadeiramente eu sou casa do Senhor, eu não viveria do jeito que eu estou vivendo hoje. Eu não viveria. Então ele diz: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comereis, até que ela se cumpra no reino de... E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de... Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Uma hora, ainda que seja em parte hoje, uma hora será em totalidade o reino de Yeshua. Porque em parte já o é, mas no todo ainda não. Se você olhar em todas as escrituras, ela trabalha nessa plataforma. Em parte é, mas no todo ainda não. Em parte era o primeiro Adão, mas no todo ainda não. Precisou vir o último. Ela sempre é assim. Em parte Jesus já veio, mas no todo ainda não. Um dia ele virá, plenitude. Em parte nós o conhecemos, mas em todo ainda não. Em parte eu já sou dele, mas em todo ainda não. Em parte já vivemos o seu reino, mas diga assim, o todo ainda não. Porque deixa eu te dizer, por enquanto, você ainda faz o que você quer fazer, faz ou não faz? Eu faço ainda muitas coisas que eu quero fazer. Por isso quando o Gil estava cantando, se a minha vontade não for feita, contudo, tu estás entronizado sobre os louvores de Israel. Mas eu ainda faço muitas coisas que é da minha vontade. Eu não sei você, mas eu faço. Só que haverá um dia, irmão, quando ele voltar, Apocalipse diz que ele vai reger as nações com cetro de ferro. Não vai haver negociação. Não é porque eu que... Não. Na totalidade, quando Yeshua voltar, todo joelho se dobrará. Ainda que hoje o meu joelho não se dobre, ainda que hoje eu tenha as juntas enrijecidas, por mais que diga, te amo, Senhor, tu és meu tudo, tu és meu Senhor e Rei. Te confesso, pastor, que muitas coisas na minha vida, parece que eu sou que nem um homem de ferro. Ele fala e eu... Mas uma hora, Val, será pleno. Porque a hora sempre chega. E sabe o que eu tenho visto nesses dias? Uma hora que parece que já começou. Parece que Jesus preparou uma mesa. E mesa fala de cura e de reposicionamento, onde ele está sentando os seus apóstolos e trazendo cura sobre o ministério apostólico e reposicionando o ministério apostólico de acordo com a palavra dele. E ministério apostólico fala muito mais do que uma pessoa, mas um encargo no Espírito, que é o encargo fundamental da igreja. A igreja está assentada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Eu sinto como se Deus nos últimos anos está nos curando em relação ao nosso id, a nossa movimentação, Gilson. Eu vejo como se Deus, irmãos, estivesse nos chamando para uma mesa. E a mesa do Senhor nunca é para acusar, mas sempre é para tratar.
Deus curou muitas pessoas, liberou muitas ações, muitos depósitos, mas quando Ele queria curar e reposicionar uma pessoa, Ele sentava na mesa com ela. Foi assim que Ele fez com Zaqueu. E parece que Deus está chamando a igreja para uma mesa. Parece que Deus está esses últimos anos restaurando um lugar de comunhão. Como o Gilson falou no CD dele, é o convite, é um lugar de comunhão com Ele. E eu sinto que o Senhor está fazendo isso. Eu sinto que esse é um tempo propício para essa realidade, ainda que o ambiente não seja nada favorável. Porque a gente olha, tem coisas que nos desagradam. A gente olha, tem muitas coisas fora do lugar. E o ambiente parece que não é propício, não é favorável, mas o tempo é. Quando Jesus nasceu, não havia nenhum ambiente favorável para recebê-lo. Mas como o tempo era propício, a estrebaria serviu. Amém? Então, ainda que você se perceba essa manhã e olhando para si como um ambiente desfavorável, o tempo é propício. É hoje. E se hoje ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, porque há um ambiente de graça nesses dias, onde Deus está te convidando para ajustar. Deus não está chamando você para te excluir, para te reprovar, como disse o Gilson, para te condenar ou para parar você, não. Deus está te chamando para uma regulagem. Esses dias os irmãos perguntaram: Pastor Luiz não vai vir para Fortaleza fazer alinhamento? Eu disse: cara, nós já fizemos 4 alinhamentos em Fortaleza. Se você não pegou alinhamento, vá para Gerardo Baixo, irmão, para Recambais. Não é que a gente está fazendo lá em Petrolina esse ano. Nós priorizamos levar a lugares que ainda não tiveram. Amém? Vamos para frente? Versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, e dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Irmãos, eu nunca vi, em 10 anos de convertido, um tempo onde a palavra fosse tão restaurada. Eu não sei você, irmão, mas eu tenho tido acesso a níveis de palavra, a ouvir irmãos com níveis de palavra tão profunda que quando eles falam, elas entram dentro do nosso espírito. E aquilo falta matar, acabar com a gente. Irmãos que carregam palavras tão profundas de Deus, que quando eles liberam palavras, parece que vem uma mão aqui dentro da gente e bota as coisas no lugar. Eu saí daqui esses dias para ir para Arco Verde. Eu, Cleiton, Val e o irmão Emanuel, não está aqui essa manhã. Rodamos 800 quilômetros, o carro quebrou 3 vezes na ida. Mas havia algo pulsando no meu espírito. Vai. Não haverá ninguém para você ver. Vai ter teus irmãos, homens simples. Talvez você vai encontrar alguns que nem Amós, não são profeta, nem filhos de profeta. Eram boiadeiros, mas que resolveram se ajustar à palavra que estava sendo liberada e atender o chamado. Então vai, e eu fui. E no primeiro dia à noite, um irmão: quem é esse irmão? Um irmão, você nunca ouviu falar dele. Ele não está no YouTube, ele não está no Instagram, ele nunca pregou nenhuma conferência dessa, mas ele está há 12 anos em João Pessoa. Largou tudo em São Paulo, por causa de uma palavra em Ezequiel 47, de que rios de água viva iriam fluir para lugares profundos, indo para o Oriente. Aí ele foi para o lugar mais oriental no Brasil, João Pessoa, porque ele crê que um avivamento vai sair do Nordeste, indo para as nações. Então ele ficou no lugar exato, onde o que ele entendeu que iria acontecer, ia passar a palavra. Está lá há 12 anos. Vai estar aqui conosco qualquer dia desse. E aquele cara liberou uma palavra, meu irmão, assim,
de uma simplicidade, de uma profundidade tão grande, que aquilo foi colocando a minha coluna em ordem. E qual era o propósito? Eu saí daquele lugar com uma palavra de Deus? Não, eu saí daquele lugar com a vida ajustada à palavra que eu recebi da parte de Deus. E eu tenho visto isso acontecendo. Deus está chamando a sua igreja para um lugar de comunhão, onde Ele está nos reposicionando, onde Ele está nos curando, e onde Ele está liberando sobre ela níveis profundos e simples de palavra, que fala do pão, que vai fazer com que a gente definitivamente se torne que nem Ele é, a sua essência, o seu DNA, porque é isso que fala o sangue. Porque o único meio pelo qual eu me torno parecido com Jesus é por meio de encarnar a sua palavra. Não tem outro. Não existe, irmão, mistério, não existe mágica. Precisamos sair das fábulas e voltar ao que Ele sempre falou. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Mas o grande problema, irmãos, é que ainda que tudo isso esteja pairando e seja propício para os nossos dias, se você não se ajustar a isso, o rio vai passar. E Jesus talvez vai chorar de cima do monte, olhar e vai dizer: poxa vida, igreja de Fortaleza, como eu liberei um favor e quis te ajuntar, como a galinha ajunta os seus pintainhos, mas você não entendeu o tempo da visitação, não discerniu o tempo, não compreendeu o modo, não ajustou sua vida. Ou pior, entendeu tudo isso, compreendeu tudo isso, mas como diz em João, porque amava os lugares das sinagogas e temia os homens, preferiu não ser parte. Entende, Felipe? Vamos para frente? Versículo 21. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem na verdade vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. E começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Sabe o que eu tenho visto, Luan? O céu, por meio de Yeshua e do Espírito da profecia, preparando essa mesa, nos encorajando de novo a comunhão com Ele. Os últimos dias parece, irmãos, eu não sei você, cara, mas parece que os últimos dias a gente está olhando e vendo que aquilo que reluzia na verdade nunca foi ouro, era coisa de tolo. De uns dias para cá eu tenho olhado com toda a liberdade que eu recebi do Senhor, com toda a porção que Ele me deu no Espírito, eu tenho me deparado, irmão, sabe com o quê? Com alguns chiqueiros de porcos que eu construí, simplesmente porque recebi porção de Deus, porque descobri quem eu era para Ele, mas não compreendi na totalidade e em profundidade quem Ele era. E pensa numa coisa ruim, a liberdade e poder dado a quem não tem maturidade. Pega um Camaro V12, põe ele na mão do teu filho de 9 anos. O Gilson tem um carro que eu sou apaixonado por ele, eu oro por ele quase todo ano. Deus, toca o coração dos Gilson. O homem do coração duro, irmão. Queria levantar esse propósito aqui essa manhã. Mas pergunta se ele dá o carro para o Arthur dirigir. Você dá, Gilson? Mas quer que eu te diga uma coisa? O carro é do Arthur. Mas agora ele não pode dirigir porque ele não tem maturidade, ele não alcançou uma estatura. E se o Gilson desse o carro para o Arthur dirigir agora, ele ia perder o filho que ele tanto ama e o carro que ele tanto gosta. Mas parece que Deus está parando e nos deixando assim, deixando claro assim, quanto que a gente é imaturo. Mas alguém está isso, irmão? Se não tem ninguém, por favor, levanta alguém e me ajuda, dizendo: eu também, porque eu estou assim. Ontem eu vi um menino de 9 anos, Denis, sendo mais maduro do que um velho de 39. E à noite eu deitei com ele na rede. Ele tem 10, é verdade, ele fez aniversário dia 12. Porque aqui pra gente o filho nunca pode crescer, né, irmão? Oh, meu Deus.
Talvez isso revele o quanto a gente se renuncia a crescer também, né? Eu não sei, irmão. Eu só queria confessar aqui algumas coisas para os irmãos, compartilhar meu coração e pedir aos irmãos que me ajudassem. Amém? Então ele vai e fala assim: todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem na verdade vai segundo o que está determinado, mas é daquele porque de quem ele está sendo traído. Então eu já li isso, né? Eu já li isso. Eu quero me deter um pouco sobre esse cara. O nome dele é Judas. Irmãos, quem já meteu o pau em Judas na Semana Santa aqui? Eu também, irmão. Uma vez eu lá no Mulungu roubei o Judas do padre, um amigo meu, e desci a serra voado no carro, só para ter o prazer de matar o Judas do outro. Porque a gente gosta de matar o Judas do outro. Mas essa manhã eu queria chamar você para olhar o Judas que há dentro de você. A gente gosta de plantar o pau no Judas empendurado na casa do outro, mas eu queria chamar você para meter o pau no Judas que há dentro de você. Porque eu sinto que é isso que Deus está fazendo. Ele está nos chamando para esse lugar de comunhão. Ele está nos chamando para esse lugar de cura, de encorajamento. Está nos dando palavras profundas do nosso espírito e simples. E isso está mexendo com a gente. E adivinha o que está acontecendo? A gente está descobrindo que é um camarada chamado Judas que mora dentro de nós. Porque deixa eu te falar um pouco sobre Judas. Quando Jesus chamou ele para a mesa, os apóstolos, sabia que ele estava lá? E eu acho tão doido, porque Jesus senta com eles tudinho e tal. E aí galera, beleza, beleza, tal, Pai do Senhor, tal, beleza. Na verdade eu quero dizer para vocês que vai se cumprir aquilo que eu venho falando para vocês há 3 anos, sabe? Eu vou ser preso pela mão dos sacerdotes, vou ser crucificado, fique tranquilo, eu vou ressuscitar o 3º dia, e depois nós vamos sentar e governar, e vocês vão habitar, sentar em tronos, e vou dar autoridade a vocês julgar. Que coisa boa é, mas deixa eu falar um assunto aqui, porque já que eu estou tratando de cura, já que eu estou falando de coisas profundas, isso vai trazer divisão, isso vai expor algumas coisas. 1 Jordânia capítulo 1 versículo 2 diz que Deus não dá asa à cobra nem veneno a passar. Então ele vai dizer: acontece que um de vocês aqui essa noite vai me trair. E a Bíblia diz que eles começaram: cara, será que sou eu? Eu estou achando que é João. Ele é muito bajulador. Você vê que toda vida ele encosta a cabeça no pé de Jesus, fica com esse negócio. Pai do Senhor, meu pastor, o senhor precisa de alguma coisa, pastor? O senhor quer uma água, pastor? Pastor, eu vou na frente para preparar o lugar, viu, para o senhor não ter trabalho. Não, Judas é babão, de João é babão demais, vai ser ele. Então ficou aquelas coisas, né? Já o evangelho de João, de Mateus, a Bíblia diz que cada um começou a indagar: será que sou eu? Mas a verdade é, ninguém sabia quem era. Irmão, se depois de 3 anos ninguém sabia quem era, e ele andou com ele 3 anos, eu acho que naquela noite, quando Jesus falou, ele não tinha intenção nenhuma de acusar ou envergonhar Judas, porque que ele quisesse fazer isso, ele já tinha feito lá atrás. Até no dia que em João 12, quando chegasse Jesus, Judas está falando isso aí, não é porque ele ama os pobres, não, é porque ele é ladrão desde o princípio. Parece que Jesus nem ouviu, porque no culto seguinte era Judas que estava na mão do gasofilaço. Está na Bíblia. Mas naquela noite ele sentou e disse: cara, um de vocês vai me trair. E se não era a intenção dele acusar nem condenar, porque como disse o irmão aqui há poucos instantes, quem faz isso é o diabo, e Jesus não tem nada do diabo, então Jesus não poderia fazer isso. O que você acha que Jesus estava querendo fazer? Se a mesa era para cura, e se ele ia ser entregue de qualquer forma, eu tenho certeza que o que ele queria fazer era dar a Judas a oportunidade de ser curado. Que ele vai até o fim. Mas a minha pergunta foi: por que Judas não disse sou eu, Jesus? Esse cara que nem diz o Roberto Carlos, sou eu mesmo. Sou eu na fita, mano. Eu sei que o senhor, não é possível que o senhor queira me envergonhar aqui, né? Está só nós. Eu, o senhor, os irmãos, e o senhor está falando de planos, de propósitos, de palavras.
Eu sei que eu estou no plano do Senhor, não estou? Por que Judas não fez isso, cara? Porque Jeremias fala algo interessante a respeito disso no capítulo 18. Ele diz que o Senhor chamou a Jeremias e disse: Jeremias, vem e desce à casa do oleiro e vê. E quando Jeremias desceu e viu, estava o oleiro pegando um vaso que havia quebrado em sua mão e fazendo de novo um outro vaso a partir do vaso quebrado. Ou seja, Deus não desperdiça ninguém. Deus não é daquele que joga fora quem não deu certo. Deus pega o que não deu certo e faz de novo, e de novo, e de novo, e outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, sempre, desde que você volte para a mão dele. Porque a Bíblia diz em Jeremias que ele começou a fazer outro vaso, segundo bem lhe pareceu aos seus olhos. Às vezes a gente acha que é um vasão bonitão, mas não está de acordo com os olhos dele. Então ele tem que quebrar para fazer de acordo com o que ele quer, não com o que a gente quer. Mas a minha pergunta: será que eu, dentro de mim, não tenho um Judas? Que por mais que o Senhor promova um ambiente de cura, por mais que o Senhor já tenha falado comigo, por mais que Deus já tenha feito o galo cantar, por mais que Deus já tenha feito a sorte cair na minha casa, como fez com Acã, será que não há um Judas dentro de mim que não se deixa conhecer de jeito nenhum? Porque esse é o Judas. Ele não se deixava conhecer. Jesus dando a ele a oportunidade dele se expor, dizer: cara, sou eu sou esse cara. Quer saber de uma coisa? Essa mesa está trazendo um ar de graça. Eu estou entendendo que aqui está liberado um ar de graça, propício para a minha cura e transformação. Esse cara que já vai te trair sou eu. Na verdade, eu estou aqui pensando nas 30 moedas de prata. Mas Judas não se deixa conhecer por ninguém, porque ele nunca conseguiu conhecer o coração de Jesus, ainda que andou com ele 3 anos. E eu vejo um princípio aqui: você nunca vai conhecer o coração do outro sem antes deixar o outro conhecer seu coração. Porque o que me habilita a conhecer o coração do João Paulo é expor meu coração para ele. Judas não conseguiu conhecer o coração de Jesus porque nunca abriu o coração para ele. Se você olhar nessa palavra, tem 2 caras que dão um enfoque sobre traição: ele e Pedro. Mas observa a movimentação dos dois. Elas são diferentes. Porque Pedro nunca se negou em deixar-se conhecer. Ele sempre pulava na frente, falava o que pensava, dizia o que estava achando. Por isso ele teve legalidade para conhecer o coração de Jesus. E Judas é essa pessoa que às vezes está aí habitando em nós, governando nossa mente, nossa movimentação. Fazemos parte da comunhão, não estamos aqui, mas a gente nunca se deixa conhecer. E deixa eu te falar, pastor, isso não é unidade. Pode ser qualquer coisa, menos unidade. A unidade do céu, ela é transparente, ela é declarada, ela é nua. Amém? Sabe quem é Judas? Porque Judas, além de ser esse cara que não se deixa conhecer, Gui, também é aquele que cobra para entregar Jesus. Não foi isso que ele fez? Ele não cobrou para entregar Jesus? Será que não tem um Judas aí dentro da gente, irmão? Será que a gente não está cobrando um preço para entregar Jesus? Não, eu só vou amar o Luan se o Luan me amar. Não, eu só perdoo o Luan se ele vier aqui me pedir perdão. Eu só vou entregar Jesus ao irmão se ele me der alguma coisa, fizer alguma coisa por mim. O amor que busca receber em vez de dar. Eu tenho dito isso aqui insistentemente. Pare de procurar alguém que te ame e procure alguém para você amar. Você vai ser curado. Você vai ser curado. Pare de buscar receber e procure dar. Você vai ser curado, cara. Porque Judas é esse, ele está sempre buscando um preço para entregar Jesus para alguém. O que é que Jesus pediu de você para te amar? Diga assim: nada. Então é essa movimentação que ele te pede para ir ao outro, sem querer nada. Amém?
Vamos para frente, eu vou terminar. Versículo 24, então ele diz assim: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior, mas Jesus disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridades são chamados benfeitores, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem? Irmão, Deus está mudando a nossa mentalidade. Eu não sei onde você está, meu irmão, mas eu tenho sido agraciado por uma mudança de mentalidade dessa casa. Irmãos que têm vindo, e no que eles querem é servir. Eu estava ali, a irmã Socorro me falou dos irmãos lá do Canidezinho, eu acho que vieram sem ninguém pedir nada, e vieram aqui e serviram. Deus está mudando. A gente viu que esse negócio de querer ser servido não nos levou a lugar nenhum, não nos trouxe a presença, pelo contrário, nos matou, nos sufocou. E Deus está transicionando, Deus está curando a movimentação da igreja, da liderança da igreja. Está tudo propício para a gente deixar de ser pastores que dominam sobre as pessoas, porque a Bíblia diz que se nós somos pastores não devemos dominar sobre os outros, nem sobre torpe ganância, nem como dominadores, mas cuidando do rebanho de Deus. Então talvez, pastor, você foi ensinado sobre essa plataforma grega e romana, de dominar sobre as pessoas, de intimidar as pessoas, de colocar medo nas pessoas. E a Bíblia diz que porque o machado não é afiado, você tem que dar com muita força na madeira. Eclesiastes 10, versículo 3. Às vezes você bate demais e força demais as pessoas, porque não tem, como é que chama? Fio na tua espada. Você está sozinho, porque me afia o outro. O homem ele se afia. Se há uma palavra sobre unidade pairando há 2017 anos, cara, nós precisamos viver isso. Por isso que Deus está nos curando em relação a isso. Irmão, se alguém feriu você, adivinha, vai ser no relacionamento que Deus vai te curar. Não adianta. O mesmo lugar que nos feriu é o mesmo lugar que nos cura. E o convite dele é para essa mesa mesmo, sentar e se permitir se deixar conhecer. Ontem, cara, o B está aí não, né, Dani? Ontem eu estava em casa e o meu filho estava brincando com um coleguinha dele desde as 2 da tarde. 7 da noite, minha esposa disse assim: B, cadê o fulaninho? Foi para casa, tristinho. E eu percebi, sabe assim, irmão, um certo sarcasmo. Como é que é, B? Ele foi para casa tristinho, só porque eu não dei um pão de queijo para ele. Espera aí, filho, tu comeu o pão de queijo, não dividiu com o teu coleguinha que está aqui desde as 2 da tarde? Ele não comeu nada desde as 2 da tarde, às 7 horas, e você não dividiu seu pão de queijo com ele? Por que você comeu o pão de queijo? Porque eu estava com fome, pai, mas eu estava com fome. Eu digo que você não pensou que seu amiguinho também tivesse? E aí você come 2 pão de queijo na frente dele e não divide com ele? Filho, que é isso, cara? O que é que você está... Que coração é esse? Você não tem esse coração, filho. Onde é que você está aprendendo essa movimentação, filho? Você já viu seu pai não dividir o que tem? Pelo amor de Deus, B. Cara, você errou. Mas pai, eu estava com fome. Comece um e desce o outro a ele. Ele é o seu amigo. Estava com você. Aí ele ficou assim. Aí ele entrou lá para o quarto. Um pedaço da Daiane veio e disse: ele está chorando lá no quarto. Eu aqui comigo, deixa. Um pedaço ele veio, irmão, com a cadernetinha dele, 2 páginas escritas com um quadro. Ele fez um quadro. Aí no quadro tinha 4 quadradinhos, cada coisa 4 quadradinhos.
péssimo, ruim, bom ou ótimo. Acho que era assim, ou era... Não, era 4 quadradinhos. Quanto mais cheio, cara, por exemplo, aí estava lá, egoísmo, 4 quadradinhos. Aí tinha 2 preenchidos, ele é meio, quase muito egoísta, certo? Entendeu? Aí ele botou humildade, argumento. Aí ele foi pontuando a vida dele. Nesse quadro ele dizia que precisava amar mais a Deus, que precisava amar mais os amiguinhos, que ele deveria deixar de parar de ir tanto argumento, que ele deveria deixar de ser egoísta e pensar só nele, que ele era um pouco injusto, mas que ele era humilde, e que ele se arrependia, e que ele queria parar de envergonhar o pai. Cara, um monte de coisa. E ele me mostrando aquilo, chorando. Aí eu sentei com ele no colo e disse: não, filho, você não envergonha o pai. Você nunca envergonhou o seu pai. Aí tinha lá um quadro vício. Ele pintou um quadradinho que ele disse que ele era viciado em jogo. Eu disse: não, filho, você não é viciado em jogo, você é criança, e essas coisas são próprias de criança. Mas você não envergonha o pai, você não é injusto, você não é egoísta, filho. Essas coisas aconteceram, mas não mede você por uma foto. O que é que mostra mais a respeito de água? A foto é o filme, filho. Ele disse: o filme. Eu digo: por quê? Porque a foto é só um momento. Eu digo: então, filho, foi só um momento, mas você não é essa foto. Você é todo um filme, Bernardo. E aí eu fui ministrar. Quando foi a noite que eu voltei, fui tomar banho. Aí eu tomando banho, aí o Senhor falou para mim: quanto que eu queria que você fosse igual ao Bernardo. Que diante de uma repreensão minha, que sou seu pai, você parasse tudo que estava fazendo, fosse sentar e se examinar, e fosse pontuar na sua vida o que é que você precisa mudar, o que é que você precisa se parecer mais comigo, sem argumento. E aí eu me lembrei do que eu postei esses dias, que eu queria uma oração sincera, que eu queria queimar com intensidade. E Deus foi me dizendo: então seja que nem o Bernardo. Pare de argumento, pare de fingimento, pare de mentira. Se deixe conhecer. E aprenda que o meu papel e o meu propósito nunca foi envergonhar, porque a mesa que eu preparo é para te ungir. É isso, cara. E eu não sei você, irmão, nesses dias eu parece que eu estou que nem Pedro, porque toda essa mesa ativou essa sentença: Pedro, Satanás vai pedir para peneirar vocês. Irmão, eu não sei se você está sentindo isso, mas o que eu sinto, Jesus, é como se nós tivéssemos sacudido, Deus estivesse sacudindo a igreja brasileira. Parece que eu sinto como se Deus estivesse permitindo nós sermos sacudidos. E há uma palavra sobre isso, David: nos últimos dias eu vou abalar céus e terra. Eu vou abalar céus e terra. Deus está sacudindo. E o sentimento que eu tenho é como Pedro. Eu estou sacudindo, mas fique tranquilo, Pedro. Porque quando ele falou em Lucas 22, Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês, mas ele olha e diz: mas eu orei por você, Pedro, para que você não desfaleça quando essas coisas começarem a acontecer, para que você não entre em apostasia, não perca a razão da sua fé. E parece que é isso que eu tenho sentido. E eu tenho sido grato, porque parece que no meio de tantos irmãos, quantos amigos meus, que há 10 anos atrás, quando Cristo me encontrou, pregavam a palavra, eram apaixonados por Jesus, ao encontro dos lugares hoje. E aí, meu irmão, Pai do Senhor? E aí, irmão Jordão? E aí, como é que você está? Ah, meu irmão, estou fora, não estou mais na igreja. Eu não sei você, mas eu tenho muitos amigos que apostataram. Outros estão tocando o barco de qualquer jeito. E eu sou grato a Deus, porque no meio de tudo isso eu podia ser mais um. E Deus é tão bom que não tem deixado. Deus tem sustentado. Mas sabe o que é que eu estou descoberto? Como ontem à noite eu não sou convertido, Jesus.
Meu filho de 9 anos é, mas eu não sou. Eu tenho descoberto algumas áreas na minha vida, Felipe, que eu não sou convertido. Elas não se converteram ao Cristo. Áreas na minha vida que Ele não governa. Áreas na minha vida que não tem nada a ver com Ele. Foi isso que Jesus falou. Eu vou abalar. Mas fique tranquilo, Pedro. Eu vou lhe dar uma graça. Você não vai se apostatar, você vai pensar, irmão, eu não sei você, quantas vezes eu faço força para negar Cristo. Às vezes eu estou que nem Pedro. Ah, você é amigo de Jesus? Não, não sou, sai fora. Eu não quero ser, não sou crente. Mas não tem jeito, as pessoas falam, sou pastor, Pai Senhor. A gente olha e você desencoraja. Nos desencoraja. Às vezes a gente vê as pessoas tão envolvidas com coisas que Deus não está nisso. E aí você está lutando, cara, para ser um modelo, para ser um referencial, para se mover numa palavra, porque Deus nunca nos mandou investir em coisas, mas nas pessoas. Como falou meu irmão ali, cara, a gente nos ajuda para comprar o CD, para a gente construir a escolinha e um terreno na Índia, onde 2,5 milhões de pessoas, só tem uma igreja, onde está lá o Marcelo, que eu tive a oportunidade de receber lá em casa, conhecê-lo, se gastando e se queimando lá na Índia, um lugar onde 2,5 milhões de pessoas só tem ele. E às vezes você precisa, cara, ajuda. E aí você olha para o lado, as pessoas desencoraja, irmão. Aí você tenta negar, mas não dá jeito. Por mais que você tente negar, as pessoas olham e você fala que nem ele. Eu não sei se você, Daniel, passa por isso, mas às vezes dá vontade de dar um perdidão. Mas quando a gente olha assim, cara, não dá mais. Ele me possuiu. Onde eu vou as pessoas sabem. Ah, cara, não dá mais, pastor, não dá mais, não tem jeito. Ele possuiu você, ele marcou você. É igual barata, quando ele passa ninguém mais presta para nada. Não dá. Pedro tentava negar, tentava não ser, mas os caras olhavam assim, ah, você é. Parece. Então Jesus libera essa palavra. Vocês vão ser peneirados. Eu vou lhe dar uma graça para não desfalecer. Fica tranquilo. Mas o galo vai cantar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O que é que você entende quando o galo canta? O que é que revela para você na hora que o galo cantou? O que é que isso te revela? Fala para mim. Quem tem coragem? Ninguém tem coragem? Alguma vez você ouviu o galo cantar? Quem já ouviu o galo cantar? Levanta a mão. E o que é que isso revelou para você? Na hora que o galo estava cantando, o que é que isso falou no teu espírito? Hã? Pois é, nos ensinaram errado. Porque não é isso que está escrito. Não é isso que está escrito. Yeshua está liberando uma sequência profética de fatos e acontecimentos. A primeira delas, Pedro, vocês serão peneirados, provados. Você será tentado. Você será abalado. E qual o propósito disso? Remover tudo que é inabalável. Tudo que é abalável. Para quê? Para que o inabalável permaneça. A provação não é para me destruir, mas para remover tudo aquilo que me impede. Então ele deu outra sequência de fatos. Quando você estiver sendo provado, se sustenta na minha graça, para você não desfalecer. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Uma sequência de 3 fatos: provação, o diabo peneirando, o que era abalável se abalando. O segundo fato, uma tendência à apostasia por aquilo que eu ia estar vendo. E o terceiro fato, um fortalecimento por aquilo que estaria acontecendo. Então ele falou: não, Jesus, de modo nenhum isso vai acontecer, porque eu vou com você. Então Jesus olha para ele e diz: Pedro,
Olha se não está escrito isso aí. Você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Então deixa eu te dizer, a minha besteira, a minha negação, a minha porcaria foi antes do galo cantar. O galo cantar não deve falar para mim que eu fiz besteira. O galo cantar deve anunciar um outro tempo na minha vida. O galo cantar deve estar dizendo para mim: ei Pedro, você negou lá atrás, mas olha agora para mim, você vai se converter de verdade agora, meu chapa. Porque agora você vai se converter de verdade. No dia que eu descobri isso, pastor Esaú, que o galo cantar não falava que eu fiz besteira, mas que Cristo estava vindo até mim e me fortalecendo, porque agora eu estava conhecendo que fiz besteira, minha vida mudou. Me ensinaram que o galo cantar era sinal que fiz besteira, e aí eu nunca me deparei com a graça de Deus que me levantava do pó, que pegava aquele que se arrependeu e que reconheceu e erguiu de novo. Porque foi isso que aconteceu com Pedro. Ele tentou por 3 vezes, cara. E aí a Bíblia diz que o galo cantou e ele olhou para Jesus e saiu dali chorando, arrependido amargamente. Talvez muitos de vocês que estão aqui essa manhã já se depararam diante da peneira e já viram quanto que coisas foram abaladas e ruíram na vida de vocês. Talvez assim como eu, vocês estão vendo assim coisas caindo, e você diz: meu Deus, eu pensei que eu era uma coisa e nem sou. Eu pensei que nessa área tu me governava e nem é. Eu pensei que era a sua palavra que me movia, mas não foi. Mas isso te parou no lugar chamado culpa e tem te impedido de ouvir a outra palavra. Porque se é verdade que eu neguei, também é verdade que o galo vai cantar e eu serei convertido e fortalecido. Se é verdade que eu neguei, é verdade também porque ele falou que o galo vai cantar e que eu vou me converter naquela área que eu neguei, será a área que ele vai me governar. Fique de pé em nome de Jesus. São dias difíceis mesmo, irmão. Deus está peneirando mesmo. Deus está sacudindo. Ei, você está descobrindo que você não era tão santo assim. Você está descobrindo que você não é tão justo assim. Você está descobrindo que não é tão humilde assim, tão fiel assim. Mas você precisa progredir. Descobriu tudo isso? Então ouve o galo cantar. E se é verdade que você negou, é verdade que ele está vindo te fortalecer, para que nunca mais você caia nessas mentiras. E dependa dele, somente dele, descobrindo o quanto ele te ama, e sendo encorajado a amá-lo cada dia mais e mais. Amém? Escute seus filhos, irmão. Há uma palavra pairando sobre nossos dias. Filhos profetizando, filhos encarnando o modelo. Veja seus filhos. Nossos filhos têm muito a nos comunicar esses dias, porque o Espírito do Senhor está vindo sobre eles. Pare, pastor. Volte os seus olhos e olhe os seus filhos. Eu tenho certeza que seus filhos vão falar muitas coisas para você, lhe encorajar a lugares que você precisa ir. Você que está aí essa manhã, eu sinto de te chamar aqui para a gente orar junto. Você que estava que nem eu, doido para dar um perdido. Você que está que nem eu, sendo peneirado e descobrindo áreas na sua vida, irmão, que não era ele que governava, mas que não estava conseguindo ouvir o galo cantar. Vem aqui na frente, irmão, vamos orar e vamos adorar junto.